Estou no Museu Histórico e Cultural, onde teremos a abertura de uma exposição que iniciará. Enorme satisfação que iniciamos este evento especial, destacando o resultado de importantes pesquisas arqueológicas desenvolvidas pelo Projeto Turvo em uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Monte Alto e o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Cumprimentando as autoridades presentes, representantes do Poder Legislativo, da Secretaria de Educação, do Conservatório, do Projeto Guri, dos museus, convidados especiais, colegas, amigos e comunidade montealtense, em especial o senhor Carlos, filho do senhor Hipólito Barato, que dá nome ao nosso Museu de Arqueologia, o presidente do Conselho de Cultura, Juan Timóteo, aqui representando os nossos artistas. Quero já convidar, nesse momento, para fazer o uso da palavra de forma muito objetiva, o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Tiago Cetrone, representando a Câmara Municipal de Monte Alto. Boa tarde. O professor fala alto, né? Está dando microfonia. Gente, rapidamente, só agradecer ao convite, dizer da alegria sempre de nós estarmos participando de todo e qualquer evento cultural, histórico, turístico da nossa cidade. Nós, sem sombra de dúvidas, precisamos sempre que a nossa cidade invista em saúde, invista em infraestrutura, invista em emprego, mas nós não podemos nunca perder de vista a importância também dos investimentos na área histórica, na área cultural, porque são investimentos que nos enriquecem a alma, nos enriquecem de conhecimento. E isso é algo que nós levamos para a vida toda. São ações como essas que marcam a vida de todos os cidadãos, que marcam a vida da nossa história. Por isso é sempre uma alegria participar de ações como essa que fomentam e por isso sempre tem o nosso apoio. Então, estamos aí mais uma vez parabenizando em nome de toda a Câmara Municipal por essa ação e por esse evento. Parabéns a todos. Angelina Alves, para fazer uso da palavra. Pode? Boa tarde a todos e todas. Nós agradecemos de coração a presença de todas as pessoas aqui. É um momento histórico fundamental, porque nós estamos unindo documentação do século XX e final do século XIX da cidade de Monte Alto, juntamente com os montealtenses antes de Monte Alto e antes do Brasil, correspondentes aos povos originários aqui da região. E esses povos originários viveram aqui no bairro rural de Água Limpa, do século V ao século XVII da nossa área. E, de certa forma, eles tinham toda uma tecnologia que é o fundamento da vida contemporânea e do todo o processo civilizatório, quer do mundo ocidental, oriental, etc. Como domínio do fogo e como tecnologia. Agora, a grande distância cultural e temporal vai corresponder às matérias-primas, enquanto todos os instrumentos de trabalho e de vida social e doméstica eram centrados na pedra, quer dizer, em rochas e minerais, e no barro, que os geólogos chamam de rochas moles, eles estão presentes. Um desses elementos é o barro. A forma melhor de conter a água para nossa sobrevivência
em utensílios de barro. E hoje, na contemporaneidade, a água chega às nossas casas em recipientes de plástico. Isso, de certa forma, não está sendo de maneira sustentável e adequada, porque sempre tem alguns elementos químicos que são prejudiciais. Bom, de outra forma também, o domínio do fogo, a questão do fogo é fundamental. Farinha não é pão. Ela se torna pão a partir da manipulação de mãos humanas e da energia. Quer dizer, antigamente, antes da eletricidade, eram os fornos a lenha. Com a eletricidade mudou. E nesse sentido, nós vamos ver a questão dos ferros. Quando ele chega nas Américas, com as conquistas, as colonizações, isso provocou uma grande mudança, porque antes todos os instrumentos, o machado era de pedra lascada, polido. Se demora até hoje, os povos que conhecem o polimento da pedra levam 3 meses para fazer um machado de pedra. O machado de pedra é veloz com a produção em série. E nós temos, então, vários instrumentos de ferro e madeira que vão dar fundamento para fazer a comparação com o passado. Agora, se pensou na questão do alimento, nós temos um alimento tipicamente do continente americano, que surgiu no México, até hoje um dos principais cultivos do México, e é o central da alimentação, que é o milho. E o milho está muito presente na nossa alimentação. E antes da vinda da família real para o Brasil, fugido do Napoleão, das tropas napoleônicas, é que chegou a farinha de trigo. Os funcionários reais do Brasil Colônia importavam a farinha, mas ela chegava estragada, mesmo assim era consumido porque dava status. Agora, o pão tradicional brasileiro, tupiniquim, é o pão de milho. Só que com a questão da vida da família, vieram os padeiros portugueses, se começou então o hábito do pão de trigo, e substituindo em massa a plantação do trigo para a plantação do milho para o trigo. E com isso houve uma mudança. Mas se a gente entra nesse Brasil afora, sertão de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, ainda existe o pão de milho. E aí nós vamos verificar que o milho era consumido entre os indígenas no período das chuvas. Eles faziam grandes esforços chamados de caçada para conter o milho e a farinha de milho. E o cuscuzeiro, semelhante ao cuscuzeiro do Nordeste, nós temos ele não inteiro, quebrado, mas temos ele aí mostrando que ele era maciado e cozido para ser consumido. E nesse sentido, nós pensamos, homenageando assim, uma poeta brasileira que viveu em Jaboticabal, a apresentar esse poema da Cora Coralina, chamado O Milho. E como ele era goiana, nós pensamos assim, dele ser apresentado com viola típica de Goiás, que é a viola de coxo, um instrumento fundamentalmente criado pelos goianos rurais, do mundo rural. E aí, a questão do barro forte e os melhores barros das bacias hidrográficas daqui. E nós temos uma fábrica de filtros de barro com o nome indígena. Então, é extremamente importante essa simbologia. E aqui nós tivemos também uma fábrica de refrigerantes, também com o nome indígena.
o milho também, nós não temos refrigerante de milho, mas os indígenas faziam bebidas de milho, né? E, de certa forma, essas bebidas de milho ainda faz parte da alimentação, em termos de festa, das populações rurais do Brasil. Brasil brasileiro, mas que não está na mídia, que não está na revista, mas é um Brasil que começa a existir, principalmente movimentos sociais, tá bom? Muito obrigada, vamos então prosseguir a exposição. E nossos agradecimentos aos homens passados que vestiram da ciência e da cultura. Então, assim, com muita emoção, que nós lembramos desses homens. Primeiro, esse complexo, que é necessário que haja uma biografia sobre ele, e que ele é o padrinho desse complexo. O doutor Elísio Madu, que está aqui representado pela madrinha, a viúva do filho primogênito. Por outro lado, nós temos o doutor Celso, que na batalha dele, para fazer os nossos falar, tem a cor de falar, Carlos Freire, que é o homem de campo. Doutor em campo, eu acho que o doutor você, o doutor honoris causa, extremamente importante. Eu acho que a academia da área de antropologia tem que reconhecer isso. E já tem esse reconhecimento forte que você identificou. E também o professor Luiz Carlos Vicente, um grande batalhador para esse museu, tinha coleção, trouxe para cá, organizou inúmeras exposições. E a professora Silvia, que não pôde ficar viajando, que ela tinha apenas uma máquina elétrica manual, uma máquina de datilografia não elétrica e um telefone. E ela praticamente, com o doutor Badu, conseguiu, o professor Vicente, o professor Torinho, conseguimos aí fazer os instrumentos arqueológicos falarem, né, no sentido da importância deles para a evidenciação de uma cultura passada dos nossos povos originários. Muito obrigada a todos e todas. São Paulo. Gostaria de convidar agora o mestrando da Universidade de São Paulo, João Vitor Marcon Camargo, curador dessa exposição. Então, boa tarde, professor. Então, boa tarde a todas, a todos presentes aqui. Queria primeiramente agradecer a disposição dos visitantes espontâneos, das autoridades constituídas, do poder público, dos agentes culturais, dos trabalhadores da cultura, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que deu um apoio desde o início desse processo que deu, assim, que resultou nessa exposição. E dizer que esse trabalho de curadoria é um trabalho coletivo, porque eu estou aqui representando um coletivo formado pelos agentes culturais que estão aqui no dia a dia dos museus, que atuaram também aqui na seleção dos objetos do acervo do Museu Histórico, a partir de um ciclo de formações que a gente teve lá em 2023, com apoio da então coordenadora também, professora doutora Sandra, e que passou a ter também o apoio do professor João Maurício, que está aqui também, está por aqui, assim que ele assumiu a coordenadoria do Museu Histórico Cultural. Então, é um ciclo de formações que aconteceu lá em 2023 que trouxe para a gente essa questão da ancestralidade, da onde vieram então os nossos costumes, da onde vem a escolha pela ocupação desse local que hoje é conhecido como Cidade Sonho, né?
como Monte Alto, como um projeto de município ali do final do século XIX, como isso se reflete à luz da história, dos objetos que a gente vê aqui no acervo. Foram doados pelos moradores desse território. E a gente percorrendo, né, esse espaço aqui, a gente pode ver a relação que esses objetos contemporâneos, objetos dos nossos antepassados, dos nossos avós, bisavós, ou às vezes de pessoas que estão aqui, que frequentam os museus e veem suas doações expostas, como isso estabelece uma relação com o passado arqueológico, esse passado tão recuado quanto a professora Marcia Angelina Alves, minha orientadora, estava aqui colocando antes. Então, qual a relação, né? E quando a gente para olhar a cultura material, os objetos de hoje em dia, que são tão típicos da nossa região, da nossa identidade local, como um filtro cerâmico, né? O hábito de beber água dos potes de barro, ou mesmo olhando para os nossos passados, para aquele passado que não está nos objetos, mas que está através da oralidade, da memória, se perpetuando até hoje, o quanto essa ancestralidade indígena está tão subterrânea, né? Algo que a gente ignora tanto no nosso cotidiano, mas ela é tão assim singular da nossa região. E eu falo hoje em dia já como se eu fosse um cidadão montealtense, mas eu acho que é parte do processo, né, de convivência, de estar aqui, de conhecer a partir dos olhos de vocês o passado desse território, em que a gente passa então a se reconhecer nesse passado, nessa ancestralidade indígena. Seja porque a gente lembra daquela avó que foi pega no laço, né? Que é uma expressão da contemporaneidade para se referir a um passado muito violento, colonial, né? De perseguição, de genocídio das populações indígenas, que coincidiu com a colonização desse território, né? Que de alguma forma fez com que houvesse uma ruptura, né? Com que a gente perdesse a conexão com esse passado, exatamente a partir dessa violência, a partir do quanto esse passado foi constrangido, né, as pessoas desse território. E hoje em dia, eu acho que essa exposição surge para retomar, para que a gente olhe então para esse passado que está representado na materialidade arqueológica e que, a partir da cultura material contemporânea, urbana, das coisas do nosso presente, a gente consiga ver o quanto isso influencia no nosso modo de vida, ou o quanto a gente se distanciou desse modo de vida ancestral, né? O quanto, de alguma forma, essa conexão com a terra, com os gêneros alimentícios tão diversos, né? O milho, o feijão, o amendoim, as cabaças, as abóboras que eram cultivadas em extensão, hoje em dia perdem espaço para uma alimentação cada vez mais industrializada, cada vez mais processada, e também então o eixo da alimentação é um eixo que desperta essa memória, né? Também essa memória que é representada por personagens icônicos dessa história recente de Monte Alto também, que é, por exemplo, o Sr. Batista, pipoqueiro, que atua muitos anos aqui, que está na memória das pessoas, do footing, da ocupação dos espaços públicos, dos eventos, o quanto então existe, né, como esse processo histórico que apagou essa ancestralidade indígena, de alguma forma não consegue sobrepor aquilo que é legítimo da gente, que é originário nosso, que está aqui desde muito antes
desse nosso presente, que é o consumo do milho, por exemplo. Vai ser o eixo temático principal aí da nossa exposição, que busca relacionar os objetos do Museu de Arqueologia com os objetos do Museu Histórico. Também a produção cerâmica, como eu disse, né? Essa materialidade indígena recuada, que envolve uma tecnologia tão complexa, o quanto isso também define de alguma forma a nossa região, a região de Jabuticabal, né? Da produção cerâmica, da produção dos filtros de barro, e o quanto essa identidade indígena, né? Que hoje em dia a gente não consegue se conectar, né? A gente não consegue avançar e estabelecer um contato direto com os povos que ocuparam aqui no passado, mas que a gente vê esse anseio por representar a identidade indígena nessas coisas também tão locais, tão nossas, como as marcas de algumas empresas aqui de filtro de barro, do Guaraná Tupinambá. Então, gostaria de fazer esse convite, né, do olhar atento, do olhar sensível, para que, comendo uma pipoca, escutando uma música sertaneja, a gente se reconecte com esse passado e a gente veja que não há nada de mal em ser caipira, né? O pé vermelho que a gente às vezes hoje em dia se constrange em dizer que a gente é caipira, a gente veio do interior, na verdade é o que nos faz nós mesmos, né? Se a gente não reconhece a especificidade da nossa história, a gente tende a continuar esse processo tão longo de apagamento que constrangeu o que é nosso por tantos anos. Então, queria agradecer novamente ao Poder Público, à Prefeitura Municipal, à professora Márcia pela orientação e supervisão desse projeto, aos agentes culturais, Sônia, Marcos, Fernanda, Eduardo, Fátima, a Miriam, que não está aqui, esqueci de alguém, mais alguém, a Sandra, que também encampou essa luta lá atrás, hoje em dia o João, braço direito também na organização dessa exposição, e o secretário Murilo também para acreditar nesse projeto, e a diretora do Museu de Arqueologia, a Cida, também por estar junto com a gente na organização dessa, que eu espero que seja uma das muitas exposições que a gente venha a recepcionar nesse espaço, né? Também sabendo reconhecer essa vocação de Monte Alto como um território da cultura, um território do conhecimento, né? Que já é referência nacional, é referência regional e que tende a assim, ampliar cada vez mais essa política de entender a cultura como algo essencial do que nos faz humanos. Então é isso. Obrigado. Eu quero agradecer, fiquei muito emocionada, porque foi um sonho conseguir montar o Museu de Arqueologia. Esse sonho ocorreu com as mães dos 500 anos. Foi em 99 e 22 de abril. Quero agradecer profundamente a equipe da Secretaria de Turismo e Cultura, professor Murilo e Renan, os outros diretores também, o esforço, a senhora prefeita, desde a gestão passada, agora, um esforço muito grande na questão dessa exposição, fundamentalmente também na ampliação do espaço do Museu de Arqueologia. É um espaço ainda maior, nós temos que esperar o conserto dos vazamentos para a gente ter um núcleo de exposição de arqueologia brasileira. Eu acho que isso vai ser possível em breve. Embora o museu fique escondido, está no subterrâneo, a gente ainda sonha que ele suba, que tem um espaço maior. Mas muito obrigada à equipe, fundamentalmente aí, Murilo se desdobrou ontem, saiu 11 horas da noite, trabalhando, né?
correndo, né? E assim, é muito difícil, mas as coisas saíram maravilhosamente bem, né? E assim, nós queremos, então, agradecer, né? Eu acabei ficando muito emocionada, preciso agradecer toda a equipe, principalmente os pesquisadores, e muito obrigada. E eu estou assim, eu aposentei há uns dias antes de fazer 75 anos, isso já tem um ano. E então eu estou assim, me despedindo das pesquisas empíricas de campo aqui de Monte Alto. Devo voltar aqui só para ajudar na montagem do acervo permanente. Mas um colega vai me substituir e assim, vamos prosseguir mais com exposições e tudo mais. Agora tem um espaço aqui na região de Monte Alto, que é a Serra. Ele tem paredões lá que devem ter pintura rupestre, porque os indígenas aqui tinham domínio de pintura, não figurativa, mas em traço, só na cor vermelha. Possivelmente, com prospecções nos paredões rochosos da Serra de Jaboticabal, deverá ter inscrições rupestres. E aqui nós temos ecólogos, né, e ambientalistas. Um já faleceu, mas os outros estão bem vivos, são assim, ainda jovens, que acompanharam a pesquisa desde o 83, alguns participaram da pesquisa, um especial que é o Luiz Cessário, e o outro, como fotógrafo, está aqui presente, que é o Dr. Rineu, e que até ontem fizemos um campo de 4 horas, não só no sítio arqueológico, mas também com relação aí à Serra de Jaboticabal e as fotos de inscrições rupestres. E aí organizando uma equipe multidisciplinar com a Secretaria à frente, Turismo e Cultura, porque eu acho que nós temos ainda mais bens arqueológicos. Então, muito obrigada ao apoio de vocês e da prefeita. Ela não pôde vir hoje, mas ela veio ontem, visitou, porque ela tinha compromisso fora de São Paulo. Muito obrigada a todos. Para proferir algumas palavras. Almas? Boa tarde a todos. Eu sou professor, mas também saio alto, viu? Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu recebo todos vocês aqui. Gostaria de começar agradecendo nosso querido Carlos, filho do Hipólito Barato, dá nome ao nosso Museu de Arqueologia, e também essas 4 mulheres fortes. E em tempos que a gente comenta tanto sobre o empoderamento feminino, a gente tem um exemplo aqui, sentado na nossa frente, de 4 mulheres empoderadas e importantes para mim. Como o Thiago disse que eu estou aqui representando a Maria, eu queria quebrar o protocolo e chamar minha equipe aqui. Todos, equipe, venham, vem Renan, vem João, cadê o João? Vem, vocês. Vem, Fer, Fátima, os estagiários também venham, a equipe toda. Sandra, o Dudu, você também não sabe bem. Marcos, pode vir. Da Miriam que não está aqui, mas eu vi o Ricardo. O Ricardo está por aqui? Filho da Miriam? Ele falou por aqui até agora. Aproveitando o momento, eu queria dar as boas-vindas à sala. Será a nossa futura museóloga dos museus. Seja bem-vinda, querida. Eu queria dizer que sem essas pessoas aqui, nada disso seria possível. São muitas mãos, são muitas pessoas queridas que a gente fica durante o ano todo pensando em como a gente fazer ações que envolvam a sociedade,
a cada vez mais visitar o nosso complexo de museus. E sem essas mãos aqui, nada disso aconteceria. Então, está aqui, muito obrigado a todos vocês. Obrigado por vocês confiarem tanto as peraltices minhas. E sem vocês, nada disso teria acontecido. Vocês são muito importantes, junto com a doutora Márcia e com o João, para que a gente, a partir de agora, apresente a nossa exposição. Então, é assim que se diz, né? Está perto da nossa exposição. Todos sejam bem-vindos. Muito obrigado. Para encerrar este momento com sensibilidade artística e reverência à ancestralidade, convido o artista Giliardi Augusto Federico, eu pronunciei errado, corrija por favor, para a recitação do poema Coração do Milho, da saudosa poeta brasileira Cora Coralina. Poeta Cora Coralina, Coração do Milho. Senhor, nada vale, sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Põe folhas e haste, e se me ajudar, Senhor, mesmo planta de acaso, solitário, dou espigas e devolvo em muitos grãos o grão perdido inicial, salvo por milagre que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura, não me pertence a hierarquia tradicional do trigo, e de mim não se faz o pão-alvo universal. O justo não me consagrou pão de vida, nem lugar me foi dado nos altares. Sou apenas o alimento forte e substancial dos que trabalham a terra, onde não vive o filho do homem. Sou de origem obscura e de ascendência pobre, alimento de rústicos e animais do jugo. Quando os deuses da Hélade corriam pelos bosques, coroados de rosas e de espigas, quando os hebreus iam em longas caravanas buscar na terra do Egito o trigo dos faraós, quando Ruth respingava cantando nas searas de Boaz, e Jesus abençoava os trigais maduros, eu era apenas o pró nativo das tábuas ameríndias. Fui o angu pesado e constante do escravo na exaustão do eito. Sou a boa grosseira e modesta do pequeno sitiante. Sou a farinha econômica do proletário. Sou a polenta do imigrante e amiga dos que começam a vida em terra estranha. Alimento de porcos e do testemunho de carga. O que me planta não levanta comércio, nem avantaja dinheiro. Sou apenas a fartura generosa e despreocupada dos paióis. Sou o coxo abastecido, que ouve ruminho o gado. Sou o canto festivo dos gados, na glória do dia que amanhece. Sou o cacarejo alegre das moedeiras à volta dos seus ninhos. Sou a pobreza vegetal, agradecida a vós, Senhor, que me fizestes necessário e humilde. Sou o milho. O Gil é o professor do Conservatório Municipal, nosso agradecimento. Gostaríamos também de ratificar aqui, através da nossa gratidão, a duas mulheres admiráveis, mais uma vez presentes, a senhora Maria de Lourdes Carvalho Badur, esposa do saudoso prefeito Elias Badur, grande idealizador deste Centro Cívico e Cultural, que hoje é referência e orgulho para todos nós. E a querida professora Giselda Araújo de Arruda Campos, esposa do inesquecível professor Toninho de Arruda Campos, que tanto trabalhou pelo desenvolvimento e sucesso dos museus de Monte Alto, deixando-nos um legado exemplar para continuarmos. Encerramos assim o nosso protocolo de abertura e convidamos a todos e todas a visitarem a exposição Guiados pela Riqueza Histórica e Arqueológica que representa a identidade de Monte Alto. Uma boa tarde a todos e todas. Estamos agora mostrando em primeira mão esse trabalho feito em cerâmica.
Estamos com essa visitação, principalmente o trabalho que foi feito, principalmente pelos índios. Essa foi a primeira que eu retirei da terra. Eu que ajudei a retirar essa do chão. Muitos anos atrás, o privilégio de ajudar a trabalhar nos primeiros achados indígenas. Quando então eu, professor Toninho, levou a professora, a dona Márcia, nesse local para retirar esses fósseis aqui. Aliás, esses arqueológicos, né? Em que local estava? Lá na Água Limpa. Água Limpa. Tá? Materiais arqueológicos, né? Cleidinei fazendo essa visita. Aqui bastante machado de pedra também, coletado na Água Limpa. Bastante material retirado lá. Então aqui você tem comparação do tempo do passado com o tempo atual de hoje, né? Então as ferramentas que os homens faziam com machado de pedra e a atualidade os homens utilizando o ferro na atualidade nossa para lembrar o passado, né? Cleidinei, e nessas visitas que vocês têm feito, buscando fósseis, né? Principalmente de dinossauros e tal, vocês encontram ainda algumas peças que também os indígenas usavam? Praticamente está intacto lá, ainda tem muita coisa, inclusive esqueletos de índio embaixo, por lá em algum lugar, tá? Coisas cerâmicas, ainda tem muita cerâmica e no futuro vai ser retirado, né? Tem bastante coisa aí que vai sendo encontrada. Isso aqui futuramente vai para o Museu de Arqueologia que está em construção? Isso está no Museu de Arqueologia, está apenas temporária aqui, né? Exposição temporária. Bom, essa exposição vai até a frente ali? Aqui vai até a frente. Aqui você tem alguns artefatos indígenas com a atualidade dos seres humanos, né? Então você está comparando o passado com o presente, né? Ali na frente, por exemplo, nós vamos ter a parte da cerâmica, né, muito utilizada também, né, por esses aqui já no tempo atual, e a tupinambá, que é a garrafa, né, quem não tomou uma guaraná aqui muito alto, tupinambá, né, que uma saudade desse tempo, né, comia-se muito pão com mortandela e tomava o guaraná tupinambá, né. Foi a primeira vez que eu tomei refrigerante, foi a tupinambá. Isso. E você sabe como é que eu tomava ela? Nessa tampinha de cima ali, furava com um prego e ia tomando ela devagar. E com detalhe, naquela época não tinha refrigeração. Era do jeito que ela está aí. Isso. Bem natural. Nós colocava dentro da água gelada, assim, de um dia para o outro dentro do rio. Ou se não, colocava dentro de um local com água. O pessoal do para refrescar apenas. Principalmente minha esposa, ela conta a história que no passado, quando ela ganhava uma guaraná, eles colocavam dentro do rio, né? Para ficar geladinho. Obrigado, Cleidinei. E aí está a exposição. A visitação pública. Nesta abertura. Aqui no Museu Histórico e Cultural. Onde encerramos esta nossa participação. Nesse momento que também consideramos